Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês mais uma etapa do meu processo do despertar de si mesmo. E hoje eu vou estar contando também uma experiência. E aí foi a minha experiência com a regressão, que muita gente também chama de regressão terapêutica. Então eu tive essa experiência em Manaus com uma amiga muito querida chamada Cláudia Pinheiro. Ela até hoje atua com regressão, tá? E assim, no começo era aquela coisa, eu fiquei curiosa, eu estava passando por um momento delicado na minha vida e eu precisava tomar algumas decisões. E conversando com a Cláudia, ela falou: Dani, vamos fazer uma sessão de regressão, de repente você pode estar em ciclos, né, da tua vida, onde aqueles ciclos que sempre se repetem, e talvez a regressão vai te ajudar para que você consiga entender se é isso mesmo, enfim, só vai agregar valor ao teu momento. E eu pesquisei um pouco sobre o que era regressão, mas assim, acredito que qualquer ferramenta que a gente vai utilizar, onde a gente precise de o apoio de um profissional principalmente, eu acho que muito mais a gente precisa confiar nesse profissional. Então, naquele momento, eu fui buscar um pouco de informação sobre o que era regressão. E aí eu vou deixar aqui o site da Cláudia para vocês depois pesquisarem e também trocarem uma ideia com ela, né? Porque eu não sou expert em regressão, eu apenas passei pela experiência. E aí eu falei, ok, né? Vi várias informações, tem gente que fala que pode ser perigoso, tem gente que fala que não é tão, tem gente que não aconselha, enfim. E eu falei assim, eu confio na Cláudia e eu vou fazer essa regressão, né? E assim, gente, acabei fazendo algumas sessões de regressão, acho que umas 6 sessões. E foi assim, maravilhoso, uma experiência que eu super recomendo. Eu consegui, na verdade, me ver, né? Eu entendo que me vi em vidas passadas. Eu também consegui entender algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, alguns medos que eu tinha, por exemplo, né? E assim, o que ficou mais marcante na regressão foi justamente em uma dessas sessões me veio, né, que eu precisava ser eu mesma e que quando eu fosse eu mesma, eu estaria me libertando muito mais de várias coisas da minha vida. Sejam alguns medos, sejam também algumas inseguranças, e que no decorrer, né, da minha vida é isso, é uma coisa que eu sempre falo, que quando você é você mesma é muito mais fácil. Então, inclusive lembra no vídeo passado que eu falei um dos mantras, né, que eu realmente despertei ainda mais para usar, eu posso ser eu mesma. E isso já tinha vindo lá das minhas sessões de regressão, de que quando eu, né, puder e começar a imaginar e ser eu mesma, isso vai ajudar muito. Então, eu queria compartilhar essa experiência com vocês, eu super recomendo. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem, eu vou deixar o site da Cláudia aqui também para vocês poderem falar com uma profissional, que foi com ela que eu fiz, mas assim, a minha experiência foi muito boa. Na época eu consegui tomar decisões do que eu queria fazer, eram decisões profissionais, pessoais, e aí por isso que eu falo, né, que faz parte desse meu despertar, porque foi quando justamente naquele momento que eu precisava de decisões importantes da minha vida, com a regressão eu consegui me conhecer mais, conheci, identificar, né, por que eu estava passando por aquilo novamente, consegui também me livrar de algumas coisas que me atormentavam, pensamentos negativos que às vezes vinham, né, o medo de enfrentar alguma situação. Então, naquele momento foi super importante, me encorajou ainda mais a tomar decisões, me trouxe muito mais segurança, me trouxe muito mais forças para que eu pudesse ser eu mesma, para que eu pudesse agir da forma como eu pensasse, sem ficar com medo daquela tomada de decisão ser certa ou errada. E uma coisa que hoje eu acredito muito, que não existe certo e errado. Tudo depende de você. Então, tem coisas que você pode fazer, né? Você pode seguir um caminho que talvez lá na frente você entenda que não foi o melhor caminho, mas quando você enxerga como um aprendizado, então isso muda completamente. Então, por isso que eu acredito que aquelas sessões que eu fiz de regressão foram super válidas
e eu recomendo para qualquer pessoa que esteja buscando esse autoconhecimento, né? Para mim também fez parte do meu autoconhecimento e em alguns momentos da minha vida até hoje, quando eu preciso às vezes tomar uma decisão, ou quando eu estou insegura de alguma coisa, se eu faço isso ou não faço, enfim. E aí eu lembro lá da minha regressão, né? Onde eu consegui ter o contato com aquele meu mentor e veio isso muito claro, né? Seja você mesma. E isso para mim é o que me fortalece, esse é o meu mantra, tá? E é maravilhoso. Então, assim, antes que você me pergunte, mas como é que funciona uma sessão de regressão? Então, uma sessão de regressão, na minha experiência com a Cláudia, funcionava da seguinte forma. Eu geralmente fiz deitada, então eu deitava, né, numa cama, e aí a Cláudia colocava muitas vezes uma música de fundo, e ela começava como se fosse cantar alguns mantras, tá? E aquilo eu tava com os meus olhos fechados e ela me falava assim, Dani, vai me falando tudo que vier à sua mente. Mesmo que você ache que você está imaginando, ou que você acredite que você esteja só pensando, ou se você acha que está fantasiando, mas assim, me fala o que está vindo na sua mente e o que você está vendo. E aí ela, né, nesse momento fazia as anotações de tudo que eu falava. Então eu começava a falar aquilo que eu estava sentindo. Para vocês terem uma ideia, teve um momento que em uma das sessões que eu senti uma dor muito grande na minha perna, né? E aí aquilo também depois eu vim descobrir, né, o porquê. Então assim, era assim que funcionava. E depois dessas anotações que a gente fazia, né, ela depois me mostrava tudo que ela tinha anotado e a gente ia conversar sobre aquelas coisas que eu tinha falado, o que veio na minha mente. Muitas vezes eu via como se fosse uma tela realmente, né, na minha frente, e aí eu estava vendo algumas situações, tá? Então, assim, a gente conversava depois, né? Então, muitas vezes, não diretamente, logo após aquela sessão, eu conseguia identificar em coisas da minha vida, mas no decorrer da semana, então eu ia começando a ter mais clareza. Ah, isso aqui significou isso. Então, nesse período também a gente mantinha contato. E aí ela também ia me ajudando, né? Nos significados. Então, a gente conversava bastante. A gente fazia sessão mais ou menos 2 vezes por mês ou a cada 3 semanas, tá? Então, assim, pra mim foi muito bom. Tô até conversando com ela pra gente marcar aí mais algumas sessões, que eu acho que é bem interessante e eu aconselho a você. Eu comecei a fazer por curiosidade, mas também porque eu estava precisando tomar decisões. E aí eu falei, vou utilizar essa ferramenta que eu sempre quis, mas eu não encontrava um profissional que eu me sentisse segura e que eu confiasse o bastante para estar ali, né, me abrindo naquela regressão. E aí com a Cláudia isso também conta muito. Você precisa confiar nesse profissional, né? Eu acredito que em tudo que a gente faz na vida, se você não confia no profissional, fica muito desafiador. Então eu me senti totalmente aberta e totalmente tranquila, e eu acho que isso também contou bastante, né? Na confiança que eu tenho nela, nesse tipo de processo, mas como um todo, porque hoje nós somos amigas, grandes amigas, então assim, existe esse elo de confiança. Então acho que isso também não é fazer regressão com qualquer pessoa, mas com alguém que você conhece, com alguém que você confia, e aí isso vai ajudar bastante, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Se tiver dúvidas ou quiserem trocar ideias, me deixa comentário, né? Me manda nos comentários o que você achou. Me fala se você já fez também uma sessão de regressão, qual é a tua experiência. E a gente se mantém em contato por aqui e até o próximo vídeo.